Olá pessoal, are you ok? Tudo bem com vocês? Bom, infelizmente nossas aulas foram interrompidas no início do ano por uma situação de pandemia no Brasil e no mundo, mas eu quero dizer que nós estamos de volta. Vocês aí na casa de vocês, bem protegidos com a família, e nós professores aqui nas nossas casas também bem protegidos, certo? Então, eu quero dizer que as nossas aulas vão retomar de uma maneira diferente, mas muito produtiva. Vocês vão ter aulas à distância, aulas remotas, mas eu acredito, que vocês são bons alunos, bons estudantes e vão todos participar da mesma forma presencial, vocês vão participar à distância, certo? Então, eu conto com a participação de vocês, com a colaboração. Nós vamos ter videoaulas e atividades, certo? Então, eu espero do fundo do meu coração que todos estejam bem, que a família esteja bem, que Deus nos proteja e que a gente continue de forma bem harmoniosa os nossos trabalhos. Vocês daí e a gente daqui, ok? Um beijo e um cheiro. Kiss, kiss. Well, for the first class, we are going to learn about past tense and study regular verbs. Bom, para nossa primeira aula, eu preparei um conteúdo chamado past tense, que na verdade é uma revisão do que vocês já estudaram antes, certo? Nos anos anteriores. Então, past tense é um tempo verbal que fala sobre situações que já ocorreram. E para a gente trabalhar esse tempo verbal em inglês, a gente precisa conhecer os verbos. E esses verbos no past tense são classificados como regulares e irregulares. Então, para nossa primeira aula, a gente vai trabalhar os verbos regulares e aí depois a gente dá sequência, ok? Good job! Bons estudos! Bom, past tense é um tempo verbal, como eu falei, que descreve situações que já aconteceram num determinado tempo. A ação tem um começo e um fim. Vamos ver o exemplo. He worked a lot yesterday. He worked a lot yesterday. Ele trabalhou muito ontem. Observe que a ação de trabalhar começou ontem e terminou ontem. Então, a ação teve um começo e um fim. No passado, em inglês, os verbos são classificados em regulares e irregulares. Então, a gente vai precisar, para trabalhar o past tense, nós vamos ter que conhecer e identificar verbos regulares e irregulares e diferenciar um do outro, porque nós trabalhamos o passado dos verbos regulares diferente dos verbos irregulares. Bom, primeiramente começaremos nosso estudo com os verbos regulares. Regular verbs, ou verbos regulares, são aqueles que, em geral, recebem o sufixo "de" ou "ed", a sua forma no infinitivo. O infinitivo, no caso, é a forma básica do verbo. Então, nós temos aqui como exemplo o verbo like, que é o verbo gostar. No passado fica liked, liked. Então, vamos ver o exemplo. They liked you. They liked you. Eles gostaram de você. Observe que o verbo like recebeu a terminação "de" e não é "de". Então, por quê? Vejam que na forma básica do verbo like já tem um "é". Então, a gente apenas acrescenta o sufixo "de". Vamos para o próximo verbo. Walk, verbo caminhar. No passado fica walked. Observe que nesse caso o verbo walk recebeu a terminação "ed". Nesse caso o verbo não termina em "é", por isso ele recebeu o sufixo "ed" e não somente o "de". Vamos para o exemplo. Yesterday I walked on the beach with my friends. Yesterday I walked on the beach with my friends. Ontem eu andei na praia com meus amigos.
Bom, até agora a gente viu a regra geral, que é para a maioria dos verbos. Mas existem os casos específicos ou as exceções. Vamos ver então. Nos verbos que possuem a sílaba final tônica e esse verbo tem uma ou duas sílabas e termina em consoante, vogal consoante, nós vamos dobrar ou repetir a última letra e acrescentar o ED. Vamos ver aqui esses três verbos. O verbo drop, que é o verbo largar, o verbo stop, que é o verbo parar, e o verbo prefer, que é o verbo preferir. Esses três verbos, vocês observem que nós repetimos a última letra do verbo na forma básica e depois acrescentamos o ED. Por quê? Porque são verbos monossílabos, no caso de drop e stop, só tem uma sílaba. E no caso do verbo prefer, é de sílabo, tem duas sílabas. E a sílaba tônica é a última sílaba. Quando isso ocorrer, a gente vai repetir a última letra e acrescentar ED. Ok? Então, drop fica dropped, stop fica stopped, prefer fica preferred. Bom, vamos para o próximo caso. Se o verbo termina em Y e o Y é precedido de consoante, a gente vai trocar o Y por IAD. Então, nós temos aí o verbo try e o verbo study. Ambos terminam em Y e também são precedidos de consoante. No caso, o verbo try é acompanhado da consoante R e o verbo study é acompanhado da consoante D. Então, nesse caso, a gente retira o Y e acrescenta IED. É como se o Y fosse substituído pela letra I. E aí depois a gente acrescenta a terminação ED. Try fica tried e study fica studied. Let's continue. Uma observação. Quando o Y for precedido de vogal, não há mudança ortográfica, ou seja, a gente não vai alterar a escrita do verbo na forma básica, a gente vai apenas acrescentar a terminação ED ao verbo. Observem que todos esses verbos, como os anteriores mostrados, eles terminam em Y, mas tem uma diferença. Eles não são acompanhados de consoante, eles são acompanhados de vogal. O verbo pray é terminado em Y, acompanhado da vogal A. Enjoy é terminado em Y, acompanhado da vogal O. Ob termina em Y, acompanhado da vogal E. E play termina em Y, acompanhado da vogal A. Nesse caso, quando o Y for acompanhado de vogal, a gente vai apenas acrescentar a terminação ED. Então, pray, orar, no passado fica prayed. Enjoy, apreciar, no passado fica enjoyed. Obey, que é obedecer, no passado fica obeyed. E o verbo play, que é jogar, no passado fica played. Então, eu deixo aqui para vocês uma lista de verbos regulares para vocês estudarem, conhecerem, se familiarizarem com eles, certo? Nós temos aqui na primeira coluna a forma no infinitivo, na segunda coluna o significado e na terceira coluna a conjugação do verbo no passado. Nós temos aí o verbo to act, agir, acted, no passado. To admire, admirar, admired. To agree, concordar, agreed. To appear, aparecer, appeared. To believe, acreditar, believed. To belong, pertencer, belonged. To call, chamar, ligar, called. To cancel, cancelar, cancelled.
carry, carregar, carried. To cause, causar, caused. To clean, limpar, cleaned. To climb, escalar, climbed. To close, fechar, closed. To complete, completar, completed. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e também tenham aprendido o que foi colocado para vocês, ok? See you later. A gente se vê depois.